Senhor Jesus. Digno de toda honra e glória. Aleluia. Amém, Jesus, traga o teu povo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Danila, seja bem-vinda, querida. Graça e paz para ti. Tudo bem? Sou Alexandre, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês. Glória a Deus por vocês estarem aqui comigo. Lari, seja bem-vinda. Marcelo, seja bem-vindo. Aleteia, seja bem-vinda. Tirsa, seja bem-vinda. Graça e paz para ti. Ana Júlia, seja bem-vinda. Glória a Deus pela vida de vocês. Daniela, Daiane, sejam todas bem-vindas. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Bom dia, Tirsa. Seja bem-vinda, meu amor. Graça e paz para ti. Nilsa, Liviane, Alviane. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo certinho? Terça-feira todo mundo empolgado para a semana. Santinho, seja bem-vindo. Cindinha, sejam todos bem-vindos. Vão se ajeitando aí. Quem não sabe, hoje é o Clube da Bíblia. Então a gente vai ler a Bíblia. Então pega a sua Bíblia onde você estiver para poder acompanhar. Cidinha, obrigada, querida. Que Deus te abençoe sua vida. Graça e paz para todo mundo. Vai pegando aí onde você tiver a sua Bíblia para a gente acompanhar. A gente vai ler capítulo 25 de Gênesis. Primeiro livro que a gente está ainda. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Oi, Lu, seja bem-vinda, querida. Que bom você estar aqui comigo. Bom dia, Cidinha. Como é que você tá? Você tá bem? Estão todos bem? Estão todos felizes? Estão todos com Jesus? Estão todos na luta? Se tiver todo mundo na luta, tá todo mundo bem. Que bom, Cidinha. Fico feliz por ti, viu? Regiane, seja bem-vinda. Marcos, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês que estão entrando. Vão se ajeitando para a gente poder estar aqui começando. Bom, eu entrei com um pouquinho de atraso, porque eu já reparei que toda vez que eu tô entrando nas lives, que eu tô fazendo as lives às quintas-feiras, terça e quinta-feira, a plataforma carrega, deixa eu fazer tudo, depois ela fecha do nada e eu tenho que fazer tudo de novo. Glória a Deus, Lu, que você tá bem. Glória a Deus que você tá na paz com o Senhor. Então eu demorei a entrar por causa disso, tá, gente? Enquanto o povo está chegando, eu vou estar aqui fazendo uma oração de abertura para a gente estar aqui recebendo a presença do Senhor, acalmando os nossos ânimos, para a gente estar aqui recebendo a palavra dele, tá bom? Então, onde você estiver, ora comigo, ok? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, por todos aqueles que estão aqui conosco, Senhor. Obrigada, Pai. Traga os teus filhos, Senhor, os seus filhos que precisam de direcionamento, que precisam se alimentar, que precisam fortalecer a sua fé, que precisam, Pai, fortalecer e renovar a sua fé, voltar a acreditar nas promessas que o Senhor tem para suas vidas, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que cada um aqui venha desenvolver um relacionamento contigo de profundidade, que venha te buscar, Senhor, no secreto, que venha ler a Bíblia, que venha orar, que venha jejuar, que venha adorar somente a Ti, Senhor, fazendo do Senhor a sua prioridade, Pai. Pai, nos ensina como é que devemos te buscar, nos ensina como que devemos fazer para estar na tua presença e priorizar o Senhor e agradar o seu coração, Pai. Porque nascemos para te agradar, nascemos para te servir, nascemos, Senhor, para ser um contigo em espírito e verdade, Pai. Pai, nos ensina a ser como que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Para que assim a gente possa vir viver os seus propósitos, agradar o seu coração e viver os milagres e as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, nos transformando conforme a tua vontade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Vamos começar então? Seu César, obrigada pelo compartilhamento, tá? Bom dia para o Senhor. E vamos começar então, gente. Para quem está compartilhando, obrigada por compartilhar. Vamos estar aqui. Hoje a gente vai estar lendo. Hoje é o Clube da Bíblia, ok? Para quem não me conhece, para quem pegou no meio do caminho, o Senhor trouxe para cá. Eu sou Roberta Lima, eu sou profeta. E o Senhor me usa para poder explicar você, ensinar você a desenvolver um relacionamento com Ele e para você vir te passar pelo seu processo de cura e libertação com o Senhor, com Ele junto contigo. Seu César, muito obrigada, que Deus te abençoe. Então vamos conversar aqui, Gênesis, que a gente vai ler, capítulo 25,
Hoje é o Clube da Bíblia, então a gente vai ler a palavra do início ao fim e depois a gente vai escutar aqui o que o Senhor quer falar conosco, tá bom? Então pega a sua Bíblia onde você estiver e acompanha comigo a partir do versículo 1 que fala assim: Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joqusã foi pai de Seba e de Detã. Os descendentes de Detã foram os Azureus, os Letueus e os Leumeus. Os filhos de Median foram Éfer, Enoque, Abida, Elda. Todos esses foram descendentes de Quedura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presente para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Mamre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão, e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abidel, Abizão, Misma, Dumã, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam o nome deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, a irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. E o segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram e Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer a carne dos animais que ele caçava, e Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram o nome de Esaú, em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses seus direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó.
Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Aqui, no capítulo 25 de Gênesis, Deus está falando muita coisa conosco, ok? Porém, o Senhor quer que a gente aprenda sobre a primogenitura, que é justamente a parte final aqui do capítulo 25. Eu não sei se você acompanhou na sua Bíblia aí, mas a partir do capítulo 25, a partir do versículo 29, aqui Esaú, ele está abrindo mão da primogenitura dele. A gente tem por entendimento, nós seres humanos, temos por entendimento que aquele filho que nasceu primeiro é o primogênito da família, ok? Então ele passaria a ser o líder dos outros irmãos que viriam em seguida, né? Porque geralmente o irmão mais novo, ele se espelha no irmão mais velho e segue conforme o irmão mais velho está ensinando, mesmo que a vontade do irmão mais velho não seja ensinar, mas ele serve como um exemplo, ok? Então, na nossa lei humana, o que nasce primeiro é o primogênito, ok? Porém aqui, não só Esaú ser o primogênito e Jacó ter vindo logo em seguida, que mostra aqui na leitura que Jacó saiu segurando o pé de Esaú. Ou seja, desde a barriga da mãe, Jacó já queria a primogenitura. Ele queria ter sido o primeiro. Entende? Mas o Senhor fez Esaú nascer primeiro. Bom dia, Negócio Online. Seja bem-vindo. Graça e paz para ti. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Se a gente parar para lembrar o que a gente está estudando já vem estudando através da leitura da palavra aqui no Clube da Bíblia, e também através da leitura da palavra que a gente faz individualmente na nossa intimidade com o Senhor, a gente vai ver que o Senhor, ele gosta, não é que ele gosta, ele quer as primícias de tudo para ele. Então a sua primogenitura, você ser o primogênito, para ele é importante, entende? Então a gente tem que dar para Deus as primícias do dia, a nossa primeira oração, a gente tem que dar para Deus as nossas ofertas, os primeiros animais, os primeiros cereais, oferecendo para o Senhor, entende? E a primogenitura por Senhor é muito importante, porém, aqui o Senhor quer que a gente entenda algo além da primogenitura humana. Deus quer que a gente entenda da primogenitura espiritual. Aqui, quando Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de comida, ele não estava trocando somente a primogenitura dele, humana, fazendo Jacó ser o primogênito e ele abrindo mão do cargo dele, vamos colocar assim, do lugar dele. Mas ele também estava abrindo mão da primogenitura espiritual. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Existem dois tipos de primogenitura. A primogenitura física, que foi o que eu acabei de explicar aqui, e a primogenitura espiritual. O que é a primogenitura espiritual? A primogenitura espiritual é aquela pessoa, primeira da família, que desenvolveu um relacionamento com o Senhor de intimidade. Então, existe uma diferença entre você conhecer ao Senhor de uma forma por relacionamento, e existe uma diferença de você conhecer o Senhor por uma forma de religiosidade, frequência de igreja. Então, frequência de igreja, ok, não é o mesmo que desenvolver relacionamento com o Senhor. Então, aquele que desenvolve relacionamento com o Senhor, na intimidade, através da oração, do jejum, da adoração, de se entregar ao Senhor, de se aprofundar, de se permitir ser tratado, moldado, de se permitir ser curado, liberto, esse passa a ser o primogênito, reconhecido por Deus dentro da família. Mesmo que outras pessoas na família mesmo tenha frequência em denominações, entende? O que consta para o Senhor é o relacionamento que você desenvolve com o Senhor, ok? Então, vamos lá. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui tudo? Não seja como Esaú. Esaú
cansado, esgotado, foi lá e um prato de comida, que estivesse suculento o prato de comida, trocou a primogenitura dele por um ensopado. Porque na cabeça de Esaú era somente: para que isso me tem valia? Só por dizer que eu sou o primeiro? Não tinha valia. Entende? A gente não pode ser como Esaú. A gente precisa agradecer, sermos gratos pela primogenitura que carregamos. Entende? E desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor. Desenvolver relacionamento com o Senhor não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque vai de confronto ao nosso ego. Vai de confronto a nós mesmos. Então, quando Deus quer desenvolver um relacionamento conosco, na teoria é muito bonito, mas na prática dói. Na prática dói profundamente. Por quê? Porque Deus nos confronta. Deus mostra pra gente de fato quem realmente nós somos. E muitas das vezes a gente não quer olhar pra gente como realmente nós somos. A gente quer olhar pra gente como as pessoas nos olham. Porque as pessoas só conseguem enxergar o externo. Mas Deus nos revela o que temos no nosso coração. E muitas das vezes o que temos no nosso coração não condiz com o que a gente exterioriza. Porque a gente, muitas das vezes, faz uma encenação para poder ser aceito em lugares e pessoas. Entende? Apesar que o nosso comportamento no nosso dia a dia denuncia quem nós somos de fato. Então, se uma pessoa que está ao nosso redor, ela tiver um entendimento espiritual maior, ela consegue enxergar que aquela encenação que você está fazendo não necessariamente é realmente o que você é por dentro. Ok? Então, a gente precisa ser um com Deus. Única postura, único caráter, único comportamento para sermos um com o Senhor, para estarmos de acordo com a vontade do Senhor, para assim sermos preparados para viver os seus propósitos. Porque quando a gente aceita entrar embaixo da autoridade do Senhor e ficar ali quietinho, deixando o Senhor nos moldar, a gente está agradando o coração do Senhor e estamos sendo preparados para poder viver os propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Entende? Ok? Então vamos continuar aqui. A sua primogenitura espiritual, ela é inegociável. Você não pode simplesmente falar: eu abro mão disso aqui e fica aí com você que para mim não tem serventia nenhuma. A sua primogenitura espiritual nada mais é que a testificação do seu relacionamento com o Senhor desenvolvido no secreto. Você vai abrir mão do relacionamento que você tem com o Senhor no secreto? Você vai abrir mão de todo o teu processo de cura e libertação com o Senhor por besteira? Porque a Bíblia nos afirma que o diabo está ao nosso derredor. Eu afirmei aqui semana passada, na live passada de quinta-feira, que a gente vive aqui os dois mundos juntos. Tanto Deus está do nosso lado, como o inferno também está do nosso lado. Quando você abre mão da sua primogenitura espiritual, você está entregando na mão do inferno o que você está desenvolvendo com o Senhor no seu secreto. Entende? Ou seja, você está literalmente falando assim: olha, você bota uma placa aqui na tua cabeça e você fala assim: tô aqui, disponível para ti, pode vir. Não precisa pagar nada, eu estou me dando para você. Isso é o que acontece quando você abre mão do seu relacionamento com Deus. Você está abrindo mão da sua primogenitura espiritual. Entende? E a gente não pode abrir mão porque ela é inegociável. Ela é a testificação do seu relacionamento com Deus no secreto. Então precisamos ter mais temor para olhar para o Senhor. Precisamos ter mais convicção dentro do nosso coração de quem nós somos na presença do Senhor. Não podemos esquecer. Mariposa, obrigada, que Deus te abençoe. Clécia, obrigada, que Deus te abençoe. Não podemos esquecer da identidade que carregamos na presença do Senhor, que é a identidade de filho. Entende? Então, quando você abre mão da sua primogenitura espiritual,
Você está abrindo mão do seu relacionamento com Deus, da sua identidade de Cristo, entende? Para poder viver, talvez que seja um momento. Então, quando você decide querer viver algo que não é de Deus para sua vida, você também está abrindo mão da sua primogenitura espiritual, porque você está abrindo mão do Senhor. Você e o Senhor, quando vocês desenvolvem o relacionamento, vocês passam a ser um. Então, se você não anda em comum acordo com o Senhor, renunciando às suas vontades, ok? E as tentações que vêm no meio do caminho para ti, no meio do seu percurso, do seu processo, você também está abrindo mão da sua primogenitura com o Senhor, da sua primogenitura espiritual. Então, se a gente já tem por conhecimento que o plano espiritual e o plano físico estão no mesmo plano, e eles se misturam, a gente precisa andar em constante vigilância e relacionamento com o Senhor de intimidade. Porque é uma vírgula fora do caminho, muda o contexto todo da situação. E se a gente quer viver os propósitos do Senhor para a nossa vida, a gente precisa estar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Porque se o propósito é do Senhor, cabe a nós termos o entendimento que se o propósito é dele, a promessa é dele, o milagre é dele, a gente tem que estar de acordo com a vontade dele. E não de acordo com a nossa vontade, com nossos achismos, com o nosso ponto de vista. Então, o nosso relacionamento que nós desenvolvemos com o Senhor no secreto precisa ser sim a nossa prioridade a partir do momento que a gente quer viver os seus propósitos. Se você é uma pessoa que quer viver o superficial de Deus, continua na mesma vida que você está, dando apenas o por cima. Mas se você é uma pessoa que quer viver as promessas e os propósitos milagres que Deus tem para ti, aí você tem que descer mais. Você tem que botar a sua raiz mais para baixo. Você tem que descer até os pés do Senhor, igual Maria fez, que chorou aos pés de Jesus e secou aos pés de Jesus com os cabelos. Lavou com as lágrimas e secou com os cabelos. Porque nesse lugar que a gente chega, que é aos pés do Senhor, que precisa ser o lugar mais alto que a gente queira chegar. Para o nosso ego ser trabalhado. Entende? Para não haver orgulho no nosso coração. Precisamos sermos humildes, como o Senhor quer que nós sejamos. Não como a sociedade fala que somos humildes. Porque quando a sociedade fala que nós somos humildes, cria-se dentro da gente uma vaidade. Entende? E essa vaidade que está criando no seu coração porque alguém disse que você é uma pessoa humilde, não necessariamente é a humildade que Deus tem para ti. Porque humildade é reconhecer que Deus é maior na sua vida e que você está ali apenas para servir. Que você está ali apenas para se submeter à autoridade dele e servi-lo. Autoridade dele e servi-lo. Porque nascemos para servir ao Senhor. Nascemos para servir ao próximo. Nascemos para ser instrumento de Deus. Para reconhecer a majestade dele na nossa vida. Então, quando você abre mão da sua primogenitura espiritual, você está abrindo mão de tudo. E é um passeio diferente, é uma frase diferente, é algo que você vê diferente, é uma legalidade que você dá, é uma abertura que você dá, que é o suficiente. Nos seus olhos, é irrisório, nos seus olhos é pequeno. Nos seus olhos não vai fazer diferença nenhuma. Mas é justamente essa diferença nenhuma nos seus olhos que faz a diferença na sua vida espiritual com o Senhor. Por quê? Porque você deu uma abertura, você deu uma legalidade, foi o suficiente para a oposição adentrar no seu coração de uma semente lançada, encontrar solo fértil para desenvolver. E quando você vê, você já se afastou ou você já não está tão fervoroso assim na fé, porque você deu ouvido e visão para o que não era para dar. Porque os nossos ouvidos e os nossos olhos são porta de entrada também. Não só como a nossa boca. E tudo isso, gente, faz a gente perder a primogenitura espiritual. Entende? Então, o que a gente precisa fazer?
Buscar mais a presença do Senhor. Fazer do Senhor a nossa prioridade. Falando assim com vocês, dá a entender... Tentar trazer isso aqui para vocês. Falando isso assim para vocês, dá a entender que a gente tem que viver num mundo à parte. Né? Tipo, eu tenho que priorizar o Senhor, eu tenho que desenvolver com o Senhor, eu tenho que buscar mais a presença do Senhor, eu tenho que me relacionar com o Senhor. Aí aqui está o Senhor. Aí aqui é o meu mundo. É a minha vida rotineira, é o meu cotidiano, é o meu trabalho, é a minha família, é os meus lazer, é os meus afazeres. Dá a entender isso, né? Que você tem que sair daqui para você vir para cá e sair daqui para você vir para cá e ficar sempre nesse ping-pong, né? Ora eu tô fazendo o que eu quero da minha vida, vivendo a minha vida, a minha rotina, às vezes não é nada demais, mas é a minha rotina, e ora eu estou fazendo o que é de Deus. Na verdade, não. Você não tem que ter essa separação. Você tem que ter a separação na sua mente de saber o que é errado e o que é certo. Mas você tem que trazer o que é de Deus para dentro da sua vida. Entende? E fazer da sua rotina em conexão com o Senhor. O Senhor precisa ser sua prioridade. O que isso quer dizer para ti? Que tudo que você for fazer antes de tomar qualquer decisão, participe o Senhor primeiro da sua vida. Quando você, independente da idade de que você tem, independente de quem você seja, filho, marido, esposa, independente de quem é, quando você vai fazer algo na sua vida, ok? Mesmo você sendo solteiro aqui, quando você vai fazer algo na sua vida, você não participa isso para alguém de uma forma direta ou indireta? Mesmo você sendo solteiro, mesmo você sendo sozinho. Ok? Você quer dar uma mudança na sua vida. Aí você vai chegar para um amigo, ou você vai chegar para sua mãe, ou você vai chegar para o seu marido, ou você vai chegar para o seu namorado, ou para uma pessoa que você está saindo que nem tem relacionamento, mas você precisa de uma opinião. Você vai chegar para uma pessoa... Renata, seja bem-vinda, querida. Você vai chegar para uma pessoa e vai falar assim, ó só, eu tenho isso aqui, e eu quero fazer isso aqui, e eu quero que esse resultado seja assim. O que você acha? Você vai perguntar, porque isso é do ser humano. O ser humano pergunta. Às vezes você não tem nem intimidade com a pessoa, mas você sabe que aquela pessoa ali, ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa safa, é uma pessoa da área, é uma pessoa que saca muito, é uma pessoa que tem experiência. Então você vai lá e perguntar pra pessoa. Você nem tem intimidade com a pessoa, mas você sabe tudo isso dela. Aí você vai lá e pergunta algo que você deveria ter perguntado a Deus. Entende? Então a gente precisa ter essa dependência no Senhor para a gente não dar legalidades na nossa vida, para abrir brechas. Não é que a pessoa que te deu a direcionamento seja uma pessoa ruim. Não é isso. Não estou falando aqui que as pessoas que estão à nossa volta são ruins. Tem pessoas boas na nossa volta. Tem pessoas inteligentes, tem pessoas que têm experiência à nossa volta. Que realmente a gente precisa conversar com pessoas assim para a gente evoluir também como ser humano. Mas quando se diz respeito à sua vida, você tem que buscar o direcionamento no Senhor. E você tem que ter esse hábito dentro de ti, de desenvolver com o Senhor, de buscar nele direcionamento. Por quê? Porque Deus sabe quais são os propósitos que Ele tem para ti. Então, quando você busca a opinião de terceiros, por mais que você tenha amizade, por mais que você confie, por mais que seja uma pessoa influenciadora na sua vida, o propósito está na mão de Deus. E quando você pega um direcionamento que não é de Deus para sua vida, você sai da rota que o Senhor tem para ti. Entende? Então, muitas pessoas aqui estão perdendo a primogenitura espiritual por besteira. Estão negociando o relacionamento que tem com o Senhor por besteira. Então, é o Senhor querendo puxar de volta você para perto dele, para desenvolver você com ele, e você fazendo assim, com aquelas crianças birrentas que
não quer alguma coisa, tipo assim, não quer o pai, não quer ser agarrado, sabe? Quando a gente quer beijar a criança não quer. E a pessoa fica assim, é você com o Senhor. Então, pessoas é que estão perdendo suas primogenituras por nada. Que bom, André, continua aguardando no Senhor. Ele vai te responder, ok? Entende? Porque quando a gente... Pegar a André aqui como exemplo. A André que está aguardando no Senhor uma resposta para a vida dela. Se a André resolve fazer do jeito que ela acha que tem que ser feito, ela pode perder tudo no meio do caminho porque o Senhor preparou para ela. Entende? Como a gente não tem como saber, a gente precisa esperar. Se o Senhor ainda não falou, continua aguardando. Por quê? Porque Ele está trabalhando no seu coração para receber o direcionamento que Ele tem para ti. Entende? Então a gente não pode agir do jeito que a gente acha que a gente tem que agir. Porque a partir do momento, gente, que a gente faz de acordo com as nossas vontades, a gente está abrindo mão e jogando no lixo, literalmente no lixo, todo o desenvolvimento do nosso relacionamento e do nosso processo de cura e libertação com o Senhor. Você quer recomeçar do zero, porque você resolveu tomar uma decisão precipitada numa situação banal, que foi essa daqui, do prato de comida, e perder a primogenitura espiritual por nada? Entende? Então não tem lógica da gente abrir mão do que a gente tem com o Senhor por ninguém, por situação nenhuma, por mais que seja uma situação que você esteja esperando, por mais que seja uma situação, bom dia, querida, que Deus te abençoe, por mais que seja uma situação que o próprio Senhor falou para ti que era para você, mas por algum motivo Ele tirou de você, ok? E fechou a porta de novo, e você acha que a culpa é sua ou que algum erro no meio do caminho e tomou uma decisão precipitada. Então, se você estava em uma situação que o Senhor fechou a porta para ti, Ele abriu a porta, Ele fechou a porta, é porque naquele momento ali, ou você, ou a situação em si, ou quem estiver envolvido na situação, não estão prontos para receber a porta aberta. Aí o que você vai fazer como filho? Você vai obedecer e você vai aguardar e você vai esperar ou a porta se abrir de novo ou Deus abrir uma outra porta para ti. Mas se você teimar em abrir a porta, o que você vai estar fazendo? Entrando em desobediência ao Senhor. O que vai acontecer contigo? Você perde muito com o Senhor, podendo vir perder a primogenitura espiritual. Porque você está em desobediência. O que é desobediência? É você querer fazer as suas vontades num momento que não é para ser feito. Deus deu uma ordem, você não quer cumprir a ordem do Senhor. Por quê? Porque você, no seu ponto de vista, você está achando que é melhor dessa maneira. Só que nós somos limitados. Nós queremos resolver tudo para ontem. Nós não queremos ficar mal na situação. Entende? Muitas das vezes Deus nos deixa mal na situação, sim. Porque é a vontade dele que prevalece sobre a nossa vida. Mas por que Ele nos deixa mal na situação? Ou para nos ensinar, ou para nos mostrar que aquele caminho ali era furada. E que a gente não estava conseguindo enxergar. Entende? Então, seja obediente ao Senhor. Quando você obedece ao Senhor, você ganha. Quando você desobedece ao Senhor, você perde. Entende? A gente não pode fazer nada pelas nossas convicções. Precisamos tudo participar a Deus para tudo. É trazer o Senhor para dentro da nossa vida. Como é que a gente traz o Senhor para dentro da nossa vida? Participando do Senhor na nossa vida. Fazendo do Senhor o nosso melhor amigo. Fazendo do Senhor uma pessoa. Acorda, dá bom dia. Vou sair de casa, vem comigo. Vou no banco, vem comigo. Vou no fórum, resolve comigo o problema que eu estou passando.
Me ajuda, me indica as pessoas. Vou fazer uma prova. Senhor, senta aqui do meu lado, por favor, e me ajuda a raciocinar. Entende? É trazer a existência na tua vida. Convidando, participando. Vai fazer o almoço, pergunta qual vai ser o cardápio do dia. Deixa o Espírito Santo te guiar. Não tem nada em casa, tem 2 ingredientes. Espírito Santo, eu tenho isso e isso. O que eu faço? Me ajuda a desenvolver uma receita com isso aqui. Entende? É sair da caixinha, sair do tradicional e deixar o Espírito Santo vir trabalhar na tua vida. Como é que você quer viver o que é de Deus se você não permite se sair do trivial, do que todo mundo faz? Você tem que abrir sua mente. Já parte do princípio que o plano espiritual está dentro do plano físico, o plano físico está dentro do plano espiritual. Se você não for espiritual, você não consegue entender o que eu estou te falando. Você vai ver tudo de modo racional, tudo de modo frio. Você não vai conseguir enxergar o espiritual. Então, para você conseguir enxergar o espiritual, o que você tem que fazer? Procurar a presença do Senhor e desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade. Porque somente através do relacionamento de intimidade que Ele abre os nossos olhos, Ele tira as escamas dos nossos olhos e a gente consegue enxergar de fato o plano espiritual como é que é. E a gente consegue perceber que o plano espiritual é muito mais real do que o plano físico e que tudo influencia. Entende? É esse nível que o Senhor quer que você chegue. Para você conseguir entender como Ele trabalha na sua vida e assim você ser direcionado para os propósitos que Ele tem para ti. Então tem que descer, gente. A raiz tem que descer. A raiz, você é uma árvore. A raiz precisa de chegar lá no fundo. Quanto mais fundo a sua raiz chegar, mais sustentabilidade você vai ter perante as ventanias que vão vir sobre ti, perante as dificuldades que vão vir sobre ti, e você não vai abrir mão de nada. Por quê? Porque você vai reconhecer o seu valor em Deus e a sua identidade em Deus, sabendo que você é filho. E uma vez que você é filho de Deus, você vai viver o que Deus tem para ti. Por quê? Porque você quer viver o que Deus tem para ti. Você não trata Deus de uma forma superficial. Você trata Deus de uma forma profunda. Isso aí, negócio online, maná fresco todos os dias, que o Senhor traz. Mas o Senhor traz para aqueles que acreditam, o Senhor traz para aqueles que exercem a fé. Deus funciona e trabalha por meio da fé. Vamos tentar raciocinar aqui de uma forma figurativa, para vocês entenderem o que é a fé. Você tem uma fogueira, ok? Então, para aquela fogueira se manter acesa, ela precisa ser abastecida com madeira, de preferência. Então, toda vez que você tem uma fogueira e você abastecer aquela fogueira com madeira, cada vez que você jogar uma madeira dentro, a labareda ela vai crescer mais um pouquinho. Ela vai se tornar mais forte. Por quê? Porque você jogou o combustível dentro dela. Entende? Então, se você está num lugar frio, você vai querer fazer uma fogueira para aquela fogueira ali, ela crescer, desenvolver e te trazer calor. A sua fé é a mesma coisa. Se você não alimentar a sua fé com combustível todos os dias, você se torna uma pessoa fria. Uma pessoa fria na fé, uma pessoa fria com as pessoas, uma pessoa fria nos lugares que você frequenta, uma pessoa fria de todas as maneiras. Por quê? Porque a fé sustenta você. E quem é a fé? Deus. Deus é a fé. Se a sua fé está fraca, porque você não está alimentando a sua fé, consequentemente a presença do Senhor não está contigo. O que acontece contigo? Você se torna uma pessoa com frio. Você se torna uma pessoa fria. Você se torna uma pessoa antipática, ranzinza. Por quê? Porque Deus não está habitando no seu coração, porque você não está alimentando a fogueira que precisa ser alimentada dentro de ti, que é a presença do Espírito Santo. Porque você não está buscando como deveria, porque você está abrindo mão da sua primogenitura espiritual.
do seu relacionamento com Deus. Entende? Como é que você quer viver o que é de Deus para sua vida se você não alimenta a sua intimidade com Ele? Quando a gente não alimenta a nossa intimidade com o Senhor, a gente está em desobediência ao Senhor, porque isso é um tipo de desobediência. Entende? A gente tem que parar de tirar da mente, de achar que desobediência é algo que a gente fez lá por malcriação. A desobediência ela é muito abrangente. E a gente precisa parar de ver de forma racional e começar a ver as coisas tudo de um âmbito espiritual. Porque Deus lá abre e a gente consegue enxergar coisas que antes a gente não conseguia. Mas como é que a gente faz para poder chegar nesse nível espiritual? Entrega, renúncia, vontade de querer desenvolver com o Senhor, priorizar o Senhor. Como é que a gente quer viver o que é do Senhor se a gente não dá para Ele o mínimo? Que é procurá-lo, dar a nossa atenção, desenvolver com Ele um relacionamento. Precisamos dar um mínimo. A Bíblia nos afirma que tem promessas? Afirma. A Bíblia nos afirma que vamos chegar na Terra Prometida? Avisa. A Bíblia nos afirma que vamos viver as promessas do Senhor? Que a gente não é para a gente temer? A Bíblia dá vários direcionamentos aqui. Só que para a gente viver cada direcionamento desse, a gente precisa se entregar a Deus. A gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. A gente precisa querer estar na presença do Senhor. O fato da Bíblia nos afirmar que Deus nos dá, se a gente não estiver preparado para receber, Deus não dá. Porque você não está preparado para receber. Não é porque Ele não quer te dar. É porque você não está fazendo por onde querer poder receber. Você está mais preocupado com as coisas do mundo do que com a sua vida espiritual com o Senhor. Só que até para você receber as coisas do mundo, que é permissões de Deus na sua vida, você também precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor. Porque quem abre a porta para ti é Ele. Agora, se você está entrando por lugares que não é o Senhor que abriu a porta para ti, em algum momento a cobrança vai chegar. Ele pode te levar lá em cima. Ele pode te botar no topo do mundo. Que não seja Deus, ok? Que seja o inferno lá que está te colocando, abrindo as portas para ti. Vai te colocar no topo do mundo. Mas no mesma velocidade que ele te levou, cai. E quando cai, a queda é pior do que quando se levou. Porque ele não dá nada pra gente se a gente não der nada em troca pra ele. Ok? O Senhor tem o topo do mundo pra ti. Mas para você chegar no topo do mundo, você vai precisar escalar a montanha. Ele não vai pegar você aqui e colocar você aqui. Ele não vai te dar facilidade. Ele vai te dar o percurso. Ele vai te dar a jornada. Porque durante a jornada, durante a escalada da montanha para chegar no topo, ele está transformando o seu coração. Não é que ele não vai fazer você chegar, você vai chegar. Só que você vai chegar totalmente transformado da forma que você iniciou. Você vai chegar valorizando mais o topo do que no início que você começou. Entende? Então, no nosso processo, muitas das vezes, o Senhor também nos poda. Por que o Senhor nos poda? Porque a gente deixa o orgulho, a vaidade, o ego falar mais alto muitas das vezes no nosso processo. Porque como Deus vive nos falando que nós somos escolhidos e somos filhos de Deus, e somos filhos deles e temos uma identidade, muitos aqui deixam crescer a vaidade no seu coração achando que é o cara que é a mulher. Entende? Só que a humildade precisa vir no seu coração. Então isso tudo é âmbito, faz parte da sua primogenitura espiritual. Entende? Então, gente, pra gente encerrar. Falamos, mas vamos encerrar aqui. Primogenitura espiritual é o seu relacionamento desenvolvido com o Senhor, reconhecido por Ele, que você tem relacionamento por Ele. Entende? Então não abra mão da sua primogenitura espiritual com o Senhor. Por quê? Porque você vai estar abrindo mão dele. E você vai estar jogando tudo no lixo o que você construiu com o Senhor. Perdendo os propósitos e as promessas que o Senhor tem para ti, porque você
está abrindo mão do seu relacionamento com Deus em prol de algo passageiro. Então, antes de tomar qualquer tipo de decisão na sua vida, por menor que seja, por maior que seja, por mais irrisória, por mais emotiva que seja, procure a presença do Senhor para você não perder a sua primogenitura espiritual com Ele. Perdendo, volte-se lá para o final da fila e pega todas as bagagens que você jogou no lixo de volta. Entende? Então, faça isso contigo. Ok? Essa foi a mensagem de hoje. Essa foi a mensagem de hoje aqui do capítulo 25 de Gênesis. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que o Senhor tenha aberto a sua mente, tirado você da caixinha, entende? E sempre priorizem, gente, o Senhor no seu relacionamento com Ele, desenvolvendo, por mais que você não esteja vendo nada, ou por mais que você tenha vendo alguma coisa, mas aquela coisa ali não está saindo conforme você planejou, a forma que nós planejamos. Brother, a mensagem de hoje foi Gênesis capítulo 25, ok? Se você só chegou agora, que bom que você chegou no momento certo, que é o momento da oração. E a live de hoje vai estar gravada na plataforma de vídeos longos, às 8 horas da noite. Então, se você não assistiu, assista à noite, ok? Se inscreve pelo canal através do link da bio. Gente, então hoje o Senhor falou sobre a primogenitura. Então, não abra mão da sua primogenitura com o Senhor. Tá bom? Sua primogenitura espiritual. Por nada, nem por ninguém, nem por situação nenhuma. Então, deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Deixe o Senhor mexer, deixe o Senhor curar, deixe o Senhor libertar. Por quê? Porque Ele vai estar preparando você para viver o que Ele tem para ti. Entende? Quem está aqui na plataforma sabe que ontem eu postei aqui na plataforma, não sei se não sei se eu postei ou se eu falei, enfim, falando sobre eu abrir mão de um comportamento meu, que estava magoando o coração do Senhor. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive controle sobre todas as coisas. Eu sempre fui aquele tipo da pessoa que era o central da família. Todo mundo concentrava tudo em mim. Então eu tinha que resolver tudo para todo mundo, ok? E aquilo ali gerou a minha identidade humana. Então o Senhor estava me confrontando na minha identidade humana com a identidade de Cristo que eu carrego. E eu me permiti entrar embaixo da autoridade do Senhor e estou sendo trabalhada por Ele para tirar a identidade que cresceu em mim, desenvolveu em mim, para ser útil para as pessoas. Eu não tenho que ser útil para as pessoas, eu tenho que ser útil para Deus. E Ele me fazer instrumento conforme a vontade dEle, os propósitos que Ele tem para minha vida. Entende? Então, mudar dói. Porque confronta. Confronta o nosso ego, confronta o nosso comportamento, confronta a gente. Mas se a gente não se permitir ser mudado, a gente sempre vai ficar no mesmo lugar. A vida vai passar, tudo vai passar e você vai continuar ali, do mesmo jeito. Por quê? Porque você não quer mudar. Você não quer passar pelo processo de cura e libertação. Você não se permite. Entende? A vontade do Senhor é que você viva o que Deus tem para ti. Mas se você não se permitir viver, você sempre vai ficar na mesma vidinha. Igual a plantinha, que nasce, desenvolve e morre. Tudo por um período lá, certinho. Deus não tem essas coisas certinhas para ti. Ele tem além para ti. Ele tem o melhor para ti. Ele tem tudo, que seja o melhor carro, que seja a melhor faculdade, que seja a melhor esposa, o melhor marido, o melhor tudo. Basta você querer viver o que tem Deus para ti. Só que a gente paga o preço. A gente precisa renunciar às nossas vontades, a gente precisa desenvolver com o Senhor, a gente precisa fazer do Senhor a nossa prioridade. É algo gradativo que é feito aos poucos, todo dia um pouquinho. Então, pega essa parte que eu falei da fogueira, da sua vida, coloca ela na sua vida e todo dia você fala assim, eu estou alimentando a minha fogueira? Eu estou colocando madeira lá para a chama da minha fogueira não se apagar? Entende? Então essa madeira que você vai estar colocando na fogueira para ela não se apagar é você desenvolver o seu relacionamento com o Senhor no secreto. Lendo a palavra, orando, jejuando, adorando, todos os dias um pouquinho.
para você crescer espiritualmente, ao mesmo tempo se permitir que Deus trate você de dentro para fora, curando e libertando e te direcionando para você viver os propósitos do Senhor. Então, precisa trazer o Senhor para dentro da sua vida, não é à parte, é junto, porque Deus quer ser unidade contigo. Entende? Você e Deus precisam ser um. Então, a gente precisa trazer Deus para dentro da nossa vida. Tá bom? Então, entenderam? Agora coloquem em prática na vida de vocês para ver transformação e o Senhor começar a mexer, tá bom? Vou dar 2 avisos rápidos aqui para quem é novo, para quem já conhece, para poder lembrar. Sábados, 9 da manhã, na plataforma do Telegram, a gente tem um canal lá e eu ensino gratuitamente o devocional para as pessoas que querem aprender a fazer um devocional com o Senhor através de videochamadas, ok? Qual a gente tá ali interagindo, estamos ali lendo a palavra, estamos ali estudando a palavra, ok? Então, convido você que está aqui a se inscrever no canal do Telegram. O link está na bio, para você chegar lá e se inscrever no canal. Existe à parte um chat, a qual a gente tá ali para poder fazer os devocionais. Então, se você se interessou, se inscreveu no canal, manda uma mensagem para mim dentro do canal e fala assim: Roberta, eu quero participar do clube, eu quero participar do grupo do devocional, porque eu quero aprender a fazer. Então, manda mensagem lá dentro do canal e eu passo você para dentro do chatzinho lá, que é onde a gente faz as videochamadas, a qual a gente vai se ver e a gente vai falar tudo em tempo real, como se fosse uma sala de aula, tá bom? E também, para quem não conhece aqui, eu faço mentorias individuais. Se você quer passar por um processo de cura e libertação e tirar de você os gatilhos que você desenvolveu na sua vida, de traumas e feridas que você carrega, para você viver os propósitos de Deus para ti, me procure também no link da bio, tem uma ficha de inscrição que você vai lá, responde umas perguntinhas rápidas, só para eu te conhecer um pouco mais, e eu entro em contato contigo pelo telefone que você vai colocar lá, ok? Para a gente poder conversar e eu ver qual é o melhor tipo de plano para ti, e existe um custo para isso, o melhor tipo de plano para ti, para você poder começar a desenvolver o seu processo de cura e libertação com o Senhor, tá bom? Gente, obrigada. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Missionária, não sei se é Andréia seu nome. Obrigada, viu? Que Deus abençoe sua vida, te multiplique, te conquiste e te prospere, ok? Vamos estar aqui fazendo uma oração? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada pelos direcionamentos, Senhor. Obrigada por abrir a nossa visão, a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração para ti, Senhor. Pai, nos ajuda a colocar em prática tudo o que foi ensinado. Que cada um aqui, Pai, venha desenvolver contigo no seu relacionamento no secreto, Senhor, te buscando em espírito e em verdade, querendo ser transformado, querendo ser mudado para viver os seus propósitos e ser preparado por ti, Senhor. Pai, estamos com o coração aberto a ser receptíveis para a tua presença, para os teus ensinamentos, para tudo, Pai. Usa-nos, Pai, conforme a tua vontade para nossas vidas, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um raio contigo, enquanto que sara, transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, queira desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade no profundo, Senhor, saindo da superficialidade e entrando no profundo contigo, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada a todas as pessoas que compartilharam, a todas as pessoas que estão aqui, a todas as pessoas que me presentearam de alguma forma. Obrigado. As pessoas que pediram para participar, eu recusei porque eu não aceito pessoas participando aqui, mas em breve eu vou abrir uma live que todos venham participar e a gente confraterniza online, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tenha uma excelente semana e quinta-feira de novo a gente está aqui para a palavra que edifica. Aguardo vocês, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.